O Atlético vem de uma sequência muito boa, né? Não perde a 6 jogos, pode emplacar se vencer o Bragantino 3 vitórias seguidas. Esse é ou começa a ser o melhor momento do Atlético nessa Série B, pensando também, além desses números de entrosamento, a parte física? Bom dia a todos. Os números são favoráveis, né? Mas a gente busca regularidade, a gente busca um rendimento melhor, a gente busca não só mais equilíbrio entre os setores, mas a gente busca a perfeição, coisa que é impossível, né? Então a gente sabe que é um jogo muito importante, nós precisamos do nosso torcedor, lotar o nosso estádio, nos apoiar o tempo inteiro, isso é muito importante, mas é uma busca incessante pela melhora, pela melhoria, não só dos números, mas da performance. Então humildemente continuar trabalhando, continuar focado. É um jogo de erro zero, é um adversário com muita qualidade, prova disso que é o primeiro colocado. Então é buscar errar o menos possível e fazer um jogo perfeito. E por falar em melhoria, o primeiro jogo contra o Bragantino foi um jogo que acabou decepcionando um pouco os torcedores, né? Foi um placar difícil também de aceitar. O que muda daquele Atlético que perdeu por 3-0 para o Atlético que entra em campo amanhã já tentando colar no Bragantino? Eu tenho o hábito de fazer um relatório sobre todos os jogos, e quando você vai enfrentar o time, você vai lá no relatório que a gente tem, vê quem jogou, como foi a atuação individual, coletiva. Então foi um jogo muito ruim. E aquilo serviu de lição para nós, porque foi um jogo muito abaixo do que é treinado, do que é pedido, e principalmente executado, né? Nós fizemos um jogo muito ruim. Então eu acho que de lá para cá evoluímos muito, entendemos a competição, muita gente ainda não entendia a competição naquela fase, era a terceira rodada. Eles aproveitaram bem as oportunidades, a gente não fica dando justificativa, transferindo a responsabilidade, muito pelo contrário, mas foi um jogo muito abaixo do que podíamos. Agora eu acho que nós estamos numa fase muito melhor, o nosso modelo de jogo, né, foi entendido, foi implementado, entra peça, sai peça, continua com a mesma execução ou entendimento, né? Você conseguir entender o jogo, fazer a leitura correta e buscar a execução boa, é uma busca. O ser humano acerta, erra, vai ter momento bom, momento ruim, mas comparando o nosso time com as atuações que nós tivemos de lá para cá, eu acho que nós evoluímos muito. Wagner, ainda voltando no campo dos números, o aproveitamento do Atlético pegando desde o início do ano, Campeonato Goiano, Copa do Brasil, é um dos melhores do país hoje. Eu gosto de ser por isso, viu? Você traz os números. Pois é, e nós temos um levantamento. Contra números não há argumentos, né? Fizemos um levantamento de aproveitamento, o Atlético acho que é segundo, está perdendo só para o Flamengo hoje, assim, de somatória, de percentual. Queria que você fizesse... Essa informação o Álvaro não me deu, tá vendo? Não, mas é que nós fizemos ontem. Eu queria que você falasse sobre isso, porque o Atlético está nesse estágio, né? Muita gente não lembra que vocês começaram a planejar isso lá atrás, quando estava acabando a Série B. O que mais? A que você acredita aí? Ressalvando que você trabalha com um elenco enxuto e sem um orçamento grande, né? Eu acho que o Wagner sozinho, o Wagner não faz nada, o Wagner não consegue nada. Nós temos um presidente que dá todas as condições de trabalho, nós temos um CT maravilhoso, alimentação muito boa, as tias da cozinha não sabem o que faz para agradar os atletas, a gente. Nós temos os campos muito bem cuidados, nós temos a nossa logística muito bem planejada pelo Júnior Murtosa. O nosso preparador físico, o Soter, e o Diego Inácio são top de linha. Fisiologista muito bom, o Alexandre Oliveira, o Eduardo Souza, que é o nosso auxiliar da casa, o Sandro Rosa, que ajuda muito, os roupeiros, que, os caras são perfeitos, dificilmente esquece alguma coisa. Nosso departamento de marketing, né, o Paulo Marcos, todo mundo, Muriel, o Álvaro, se eu for citar todo mundo, eu acabo esquecendo. São todos peças importantes dessa família, dessa máquina que é o Atlético. No sentido assim, cada peça tem funciona dentro da engrenagem de forma muito boa. O nosso ambiente é muito bom, a gente trabalha muito,
Então, não existe acaso, existe preparação boa, existe foco, existe respeito coletivo, respeito individual. Então, eu acho que é multifatorial, sabe, Jânio? Não pode se esquecer do treinamento de goleiros, que eu sempre falo, do Medeiros, do Nonô, de todos os goleiros, o treinamento, a meritocracia que a gente usa, o merecimento acima de tudo, não tem protecionismo com ninguém. E principalmente o fato dos jogadores entenderem isso, respeitarem isso e ter convicção no que está fazendo, né? Então a gente não me considero dono da verdade, estou sempre buscando, estudando a melhor forma de treinar, a melhor forma de interagir com os atletas, e mesmo assim a gente ainda tem margem para melhora. Eu sempre vou estar buscando essa melhora. Então eu acho que cada um fazendo um pouquinho, cada um respeitando o próximo, respeitando a opinião do próximo, o limite do próximo, mas a gente sempre fala que o nosso time precisa trabalhar no limite, jogar no limite para buscar o que a gente quer. E aí você chegou mais ou menos no que eu queria tocar, porque assim, às vezes o difícil não é você chegar em alguma coisa, é você manter aquilo. E agora você já entra numa fase decisiva, não tem jogo de volta, né? São mais 16 rodadas, não é isso? Pela frente, 22ª, né? E o Atlético pegou uma sequência aí de G4, estava quarto, terceiro, agora pulou para vice-liderança. Fazer o que para manter isso de agora em diante? Já que também vocês são visados, né? Os adversários olham o Atlético com outros olhos. O que você diz sobre isso? Eu falei isso quando reunimos os atletas ali agora. Conquistar é difícil, mas manter a posição conquistada é mais difícil ainda. Então, o primeiro ponto é humildade. É não achar que conquistou nada, porque não conquistamos absolutamente nada. Outra coisa é você continuar trabalhando muito, trabalhar mais e melhor, correr certo. Você ganhar o duelo individual é fundamental no futebol. Você estar bem organizado é muito importante. E eu acho que a prática persistente, você cada vez mais buscar não só eliminar os erros, mas fortalecer os acertos, né, de ter união. Eu não tenho dúvida que a nossa força é a nossa união. Então, mesmo com um elenco curto, mesmo com os pés no chão, com humildade, a nossa união nos trouxe até aqui. E a nossa força é a nossa união. Então, é buscar isso até o final. Eu sei das minhas responsabilidades, eu sei que as minhas decisões, algumas vezes as pessoas não entendem, mas a gente está aqui no dia a dia, estudando muito, interagindo com os atletas, vendo não só o momento individual, mas o momento coletivo. Às vezes o jogador, a gente nem deixa, né, os problemas internos a gente resolve internamente, a gente nem deixa vazar, mas muitas vezes o jogador não está rendendo, às vezes o problema até fora, mas a gente tem que administrar isso. Então é fazer da melhor maneira possível para que todo mundo se sinta importante. Eu acho que essa união é que é o mais importante, é o que nos trouxe até aqui. Wagner, bom dia. Bom dia. Se o Atlético pensa, além do acesso, em título, no bicampeonato da Série B, o jogo de manhã é fundamental por tudo que passa, porque se o Atlético perder, fica 7 pontos, mas se vencer, fica apenas 1 ponto. Podemos dizer, então, que é uma final antecipada? Não, o Atlético amanhã pensa só em fazer um grande jogo. A gente vai jogo a jogo, né, treino a treino. O próximo jogo é o jogo mais importante da nossa vida. Foi assim contra o São Bento, depois foi assim contra o Curitiba, para citar os recentes. E é assim contra o Bragantino. A gente, obviamente, que pensa na 38ª rodada e em estar dentro dos 4 melhores. Mas para isso acontecer, muita água vai passar debaixo dessa ponte, muito cartão amarelo. Eu espero que não aconteça contusões, mas é um esporte de muito contato, pode acontecer. Então, a nossa ideia é trabalhar jogo a jogo, pregando para os nossos atletas que manter a humildade, ouvir mais e falar menos, trabalhar mais e falar menos e manter a nossa pegada que é muito forte. E o que esperar desse Bragantino, que rodada passada também teve um confronto direto contra o Sport, acabou perdendo no último minuto,
Segundo jogo fora de casa, o time, digamos, vem pressionado para conquistar novamente os pontos. O que esperar desse Bragantino e o que fazer, né, para parar o líder da competição aqui em Jogando na Cioli? Como eu falei anteriormente, nós sabemos, né, a qualidade que eles têm, individualmente falando, coletivamente também. Prova disso é que desde o começo, eu não lembro que rodada que foi, mas acho que das primeiras rodadas, acho que quinta ou sexta rodada, direto no G4. Então é um time com muita força, com muito equilíbrio, tanto para defender quanto para atacar. A gente sabe da dificuldade que vai ser, mas é um time que joga, é um time que, mesmo fora de casa, mantém o mesmo padrão de jogo, com qualidades individuais. Então a gente espera um jogo duríssimo, como foi lá em Curitiba, um jogo que a gente tem que errar muito pouco, de erro zero, para poder buscar um resultado positivo. Eu não penso com relação à pontuação, eu penso jogo a jogo em vencer. E busco cercar todos os detalhes para que isso aconteça, para poder ajudar os atletas, para ser o guia que indica os caminhos, que intercede, que orienta de forma correta, mas a tomada de decisão, o gesto técnico é do atleta, e a gente sabe que existe 1000 situações, nunca uma situação é 100% igual à outra, sempre existe um fator diferente, mas é buscar uma ótima concentração. A preparação foi dentro do que a gente supunha, propôs. Então, é descansar para amanhã fazer um bom jogo e esperar que a nossa torcida encha o nosso estádio para nos ajudar nessa difícil tarefa aí. Ô, Wagner, na sua opinião, quem vive a melhor fase, o Atlético ou o Bragantino? Ou melhor, quem é melhor, Atlético ou Bragantino? Eu acho que futebol são momentos, né? Se você pegar em números, eles têm 2 vitórias a mais que nós. A gente precisa respeitar isso. Se você pegar números de gols, eles têm com relação a menos gols sofridos. Então tem que se respeitar. Números você transforma em dados, dados em conhecimento, e esse conhecimento aplicado de maneira inteligente vira sabedoria, que é uma coisa muito difícil. Então eu vejo que eles merecem estar onde está. Mas futebol é momento. Um dia você joga bem, outro dia você joga mal. A gente espera amanhã estar num dia mais feliz que eles. 2014, quase conseguiu acesso com o Atlético. Faltou aquela vitória contra o Santa Cruz. Essa história de novo. 2015, você esteve no Goiás, acabou sendo demitido com um aproveitamento excelente, 75%, apenas uma derrota, se não me falha a memória. 2016, você que montou o time do Atlético no início da temporada, mas o Marcelo Cabo que veio ser campeão. 2018, quase acesso na temporada passada. 2019, campeão goiano, agora brigando por acesso. É o ano do Wagner se consolidar como um treinador de ponta? Então, eu entendo assim, eu tenho as minhas convicções, eu venho trabalhando o melhor que eu posso dentro do meu potencial, dentro do meu conhecimento. Claro que eu cometo erros, quando eu cometo erro eu repenso, reflito e muitas vezes mudo conceitos, mas eu acho que o Wagner sozinho não consegue nada, né? Todas as vezes que você citou, eu fazia parte do processo, mas eu sozinho eu não fiz tudo isso, né? Humildemente falando, eu agradeço a colocação, mas assim, eu vejo que todos os anos o meu aproveitamento tem sido muito bom. Exceção em 2016 no Sampaio Corrêa, que eu não vou externar aqui, por respeito à instituição, por respeito às pessoas que me contrataram, mas infelizmente não deu certo. Mas nas outras vezes, eu acredito que de 2014 para cá, nós fizemos grandes trabalhos, não só no Atlético, mas no próprio Goiás, no próprio Bragantino. Depois do Bragantino, né, eu tive a passagem no Sampaio Corrêa, mas no Paraná em 2017, aquele elenco nós ajudamos a formatar, a treinar no campeonato estadual. Eu saí depois para ir para o Japão, por uma situação que por gratidão, eu acabei aceitando, não por fator financeiro, que eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, não foi por dinheiro, muito pelo contrário, foi por gratidão.
e a vontade de ser treinador principal lá era muito grande, mas enfim, em 2018 as coisas não aconteceram no Paraná como a gente esperava, e com 6 rodadas resolveram trocar, mas que depois acabou mostrando que não era só a culpa de um, da mesma maneira aqui. Então eu vejo assim, em 2018 nós com 59 pontos, mais uma vitória, acredito eu, a gente teria conquistado o objetivo de acesso. Mas independente disso, os resultados foram esses, mas o dia a dia, o desenvolvimento, a metodologia de trabalho, a filosofia de trabalho, eu acho que é muito boa, é muito atual. Falem, né, o que quiserem, mas a gente busca jogar para frente, a gente busca orientar o atleta para que ele desenvolva todo o potencial e coloque a serviço do clube. Então eu vejo com bons olhos o trabalho, está sendo muito bem feito, não só pelo Wagner, o Wagner é a vidraça, talvez, a vitrine, é o responsável técnico pelo clube, mas tem muita gente envolvida em todos os processos que merece citação. Eu tentei citar alguns aqui, mas todos são importantes. Wagner, para muita gente, o Bragantino não é só o grande favorito a subir, mas também a conquistar o título da Série B. Queria saber se você concorda e se uma vitória do Atlético sobre o Bragantino também pode mudar o patamar do Atlético de brigar pelo acesso e também pelo título da Série B. Em teoria, sim. Na prática, não. Difícil, né? Porque na prática pode acontecer contusões, pode acontecer fase ruim, fase boa, pode acontecer um dia iluminado do goleiro adversário, ou infeliz do ataque deles, assim como com nós também já aconteceu, de você criar 10, 15 oportunidades, a bola não entrar, tomar um contra-ataque, tomar um gol e perder o jogo. Como aconteceu com eles também nesse último jogo lá contra o Sport, tiveram oportunidades e, enfim. Eu acho que a teoria sempre é válida, a discussão é o grande barato do futebol, e eu acho que isso fortalece, cada opinião tem que ser respeitada, a democracia é importante por isso. Mas eu acho que cada jogo depende do juiz, não são só 90 minutos. Muito falar, o que vale é os 90 minutos, são muito mais, às vezes 100, que nem foi o caso lá em Curitiba, o árbitro deu 9 minutos, depois deu mais 2, mas a gente respeita e dentro de campo muita coisa pode acontecer. Então, em termos de qualidade individual, em termos de organização, em termos de estrutura, sem dúvida que o Bragantino investiu para isso e merece estar onde está. Só que a cada minuto do jogo nós vamos trocar raça, a cada minuto nós vamos buscar o nosso melhor para poder, dentro da nossa casa, fazer o resultado que a gente espera. Mudando um pouquinho esse assunto Atlético e Bragantino, a gente está fazendo uma matéria especial porque chegou um debate lá na rádio. O Jorge Jesus, antes dele vir treinar o Flamengo, ele deu uma entrevista para uma revista francesa. Eu faço parte da Federação Brasileira de Treinadores e o pessoal amou aquela entrevista que ele deu. Todo mundo ficou muito feliz com ele. Então, ele falando que, na visão dele, os treinadores no Brasil estavam ultrapassados. Natália, a gente precisa entender o contexto. Quando ele deu aquela entrevista, ele estava trabalhando nos Emirados Árabes. E naquela época, por coincidência, o treinador brasileiro, que é o Péricles Chamusca, que estava lá, estava com uma campanha melhor que a dele, com menos material humano, com menos investimento. Ponto. Passaram-se, acho que 2 anos, 1 ano e meio, ele veio para o Brasil. A opinião dele naquela época poderia ser essa. Agora eu precisava perguntar para ele isso hoje. Depois dele enfrentar vários treinadores aqui no Brasil, depois dele vivenciar como é a nossa organização, como é a quantidade de jogos durante a semana, como é o tempo, o calendário para se treinar, quais são as dificuldades de um país com dimensões continentais com relação à logística. Contextualizando tudo isso, hoje, talvez a resposta dele não seria aquela. Porque, na verdade,
aquela entrevista ele não conhecia o futebol brasileiro como ele conhece hoje. Agora, se hoje ele tiver a mesma opinião que ele tinha naquela época, aí a gente pode opinar, mas eu duvido, depois dele vir aqui, ficar aqui por 3 meses e enfrentar vários treinadores brasileiros, eu acredito que a opinião dele seja diferente hoje. Naquela época, eu não concordo, eu acho que ele falou sem conhecimento, e você não tem necessidade daquilo que você desconhece. Então, ele falou sem conhecer os treinadores brasileiros, sem enfrentar, sem experienciar isso. Então, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas teria que ouvir a opinião dele hoje.